Olá, criançada, tudo bem? Eu sou a professora Elaine Souza e estamos novamente aqui para a nossa aula de ciências. Como foi a aula passada? Vocês conseguiram assistir, estudaram, anotaram tudinho? Eu espero que sim. Mas se você perdeu a nossa aula, não tem problema, não se preocupe. Todas as aulas estão disponíveis no nosso canal do YouTube Educa Belém. Então depois você pode assistir, pede para o papai, pede para a mamãe te ajudar e você pode ver essa aula que porventura você tenha perdido, tá bom? Aí você pode pausar, você pode escrever, você pode estudar melhor a aula se você perdeu, tá bom? A aula de hoje a gente vai falar sobre alimentação dos seres vivos, tá bem? Acompanhe aí comigo os objetivos da aula de hoje. Os objetivos da aula de hoje são verificar como ocorre a alimentação de diversos seres vivos, estudar os processos de decomposição e sua importância ambiental, relacioná-los à participação de fungos e bactérias. As habilidades da aula de hoje são analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias, e o papel do sol como fonte primária de energia na produção de alimentos. Também vamos relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de decomposição, reconhecendo a importância ambiental desse processo. Também organizar o cardápio equilibrado, com base nas características dos grupos alimentares e nas necessidades individuais para a manutenção da saúde do organismo. E ainda discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais entre crianças e jovens a partir da análise de seus hábitos. Olha só a imagem aí do caderno. Copia, por favor, o assunto da aula de hoje: alimentação dos seres vivos, professora Elaine Souza, em seguida o nome da sua professora, o seu nome, bonitinho aí, aluno ou aluna, e a data da aula de hoje, tá bom? Copiei com calma. Vamos anotar para organizar os nossos estudos, ok? Tudo bem? Vem aqui comigo agora. Quero te fazer uma pergunta. Você saberia dizer o que comem alguns animais? Eu trouxe agora para vocês 4 animais. Eu quero ver se vocês acertam o que eles comem. Nós vamos começar falando sobre a alimentação dos animais, tá bem? Acompanhe aí comigo. O que come cada animal, né? Vamos ver aí. Nós temos a garça, a galinha, a vaca e o peixe-boi. E do outro lado nós temos o milho, o peixe, as algas e algumas plantas aquáticas. E temos também o pasto, né? Gramas. Vamos ver aí se você acerta. O que a garça come? Muito bem, o peixe. E a galinha? O milho, a vaca, o pasto e o peixe-boi, algas e plantas aquáticas, plantas marinhas, né? Vamos continuar então. Agora sim, vamos começar a falar de alimentação dos animais. Os animais possuem diferentes hábitos alimentares, que variam de acordo com a espécie. Alguns se alimentam de plantas, são os herbívoros. Outros se alimentam de outros animais, chamados carnívoros. E outros se alimentam tanto de plantas como de animais, são os onívoros. Os alimentos são responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento do animal. Parte dos alimentos é utilizada como fonte de energia no desempenho de atividades. Vamos conhecer aí a alimentação de 2 animais. A primeira é a baleia azul. Ela come por dia 4 toneladas, ou seja, 4.000 quilos. Quando filhote, mama 380 litros de leite diariamente, olha só. E o alimento preferido é o crio, que são pequenos crustáceos e também peixes pequenos. Outro animal para a gente conhecer, o elefante africano. Ele come por dia 450 quilogramas. Quando filhote, mama até 11 litros de leite diariamente. O alimento preferido é capim, folhas, casca de árvore e raízes. Olha só, pessoal, acompanhe aqui comigo.
Nós vimos aí 2 exemplos. A baleia azul se alimenta de crustáceos, pequenos peixes. Vocês lembram a aula passada? Então, quem se alimenta de outros animais, como é que a gente vai chamar? De carnívoro. Então, a baleia azul vai ser classificada como carnívoro. A gente viu na aula passada que ela é um mamífero. Já o elefante também é um mamífero. Mas nesse caso de hoje, na nossa aula de hoje, ele não é carnívoro, ele só se alimenta de plantas, então ele é herbívoro, tá bom? Vamos continuar com a nossa aula. Falaremos agora da importância da alimentação. A quantidade de alimento ingerida por um animal está relacionada ao seu gasto de energia, ou seja, se ele gasta mais energia, precisa consumir mais alimentos. Os animais utilizam diferentes estratégias para conseguir alimento. Olha aí, nós temos esse exemplo do camelo. O camelo percorre longas distâncias. Então, quando ele tem a oportunidade de se alimentar, ele ingere uma grande quantidade de alimento que é acumulado em forma de gordura nas suas corcovas. Olha só. Ao lado dele, nós temos o guepardo, que é um animal muito veloz, é um dos animais mais velozes do planeta. O guepardo precisa percorrer também longas distâncias nas suas caçadas. Ele caça animais grandes, então quando ele tem a oportunidade de se alimentar, o guepardo também ingere uma grande quantidade de alimento numa refeição, porque ele vai precisar de muita energia para perseguir as suas presas. Nós temos aí também um exemplo de uma manada de elefantes, e a gente vai falar que é importante a alimentação para que possa acontecer a reprodução das espécies. Então, o animal bem alimentado, bem nutrido, ele vai gerar filhotes e vai garantir a reprodução da sua espécie. E embaixo nós temos o exemplo de uma aranha, que constrói teias, né? Ela pica com o seu veneno, constrói essas teias e envolve na teia o seu alimento. E quando ela precisa, ela se alimenta desses insetos, desses animaizinhos que ficam ali na teia. Então, veja bem, na alimentação, a importância é para alcançar energia, sobrevivência da espécie, o crescimento do animal e também para a reprodução. Tá legal? Mais uma imagem aí para a gente. Agora a gente vai falar de alimentação das plantas e algas. As plantas e algas produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Olha aqui para mim. Vocês estão lembrados o que é a fotossíntese? Vocês se lembram disso? A fotossíntese é um processo, como o nome diz, foto, utiliza a luz, utiliza a energia solar. E síntese quer dizer produção, né? Um processo. Então, a fotossíntese é esse processo em que a planta, as algas e até algumas bactérias realizam. É um processo de transformar a energia da luz em seu próprio alimento, retirando o gás carbônico, retirando a água do ambiente. Eu fiz um esquema e eu espero que você consiga compreender um pouquinho melhor sobre a fotossíntese. Vamos assistir esse esquema aí. Bom, pessoal, eu fiz esse desenho aqui, esse esquema, para explicar um pouco sobre a fotossíntese. As plantas e as algas produzem o próprio alimento pelo processo de fotossíntese. Você se lembra como acontece a fotossíntese? Para produzir alimento, as plantas e algas necessitam de gás carbônico do ar, água e luz solar. A luz solar é captada principalmente pela clorofila, que é um pigmento que dá cor verde às plantas e às algas e está presente principalmente nas folhas. Então, como é que acontece esse esquema? A planta absorve a energia da luz solar, como vocês estão vendo aqui. Ela absorve e também o gás carbônico é absorvido do ambiente pelas plantas. O gás carbônico é retirado do ar, da atmosfera, e é captado pelas plantas. Pelas raízes, a planta também absorve água, que é usada durante a fotossíntese, e também absorve nutrientes do solo, como os sais minerais. Nas folhas, a água e o gás carbônico do ar são transformados em um tipo de açúcar, como vocês estão acompanhando aqui. Nas folhas acontece essa transformação de gás carbônico a água pela ação da luz solar
é feita essa transformação desses elementos em nutrientes para a planta, principalmente açúcar, amido, carboidratos. E esse açúcar, esse amido, esse carboidrato é transportado pela planta e aí ela vai nutrindo todas as partes da planta. Vai nutrindo desde a raiz, o caule, as folhas, se porventura tiver frutos também, flores, tá? Então, nesse processo é produzido o gás oxigênio. Olha só, enquanto acontece essa transformação de água, gás carbônico através da luz solar, essa transformação em alimento para a planta, tá? Que é esse momento aqui, no final desse processo, o que a planta não absorveu através da fotossíntese, ela libera na forma de gás oxigênio para o meio ambiente, tá? É assim que acontece a fotossíntese. E aí, compreenderam melhor como ocorre a fotossíntese? Então, nós já falamos de alimentação dos animais, falamos agora um pouco sobre a alimentação das plantas, das algas e também de algumas bactérias que realizam a produção do seu próprio alimento pela fotossíntese. E eu espero que vocês tenham conseguido já perceber essa diferença. Os animais precisam de um alimento externo. Eles não produzem o seu próprio alimento. Então, os animais conseguem capturar energia através da alimentação. E já as plantas produzem o seu próprio alimento, tá bom? Vamos seguindo com a nossa aula. Olha só agora, a alimentação de fungos e bactérias. Os fungos se reproduzem por pequenas partículas que são microscópicas. Ao encontrar alimento e água, as partículas se desenvolvem, como um exemplo do que acontece com o pão quando fica mofado. É muito comum a presença de fungos quando o alimento fica muito tempo exposto ao ambiente ou em local úmido e aquecido. Os fungos e as bactérias que se alimentam de seres mortos são chamados de decompositores. Eles podem ser encontrados em praticamente todos os ambientes. Ao se alimentarem, eliminam compostos no ambiente que podem ser utilizados pelas plantas. Os decompositores desempenham um papel muito importante na natureza. Isso acontece porque eles retiram os resíduos do ambiente e os transformam em compostos que são aproveitados por outros seres vivos, como as plantas. Temos aí o primeiro exemplo de um fungo, um cogumelo, tá? Que se alimenta por essa reprodução de pequenas partículas, tá? Temos o exemplo também do pão mofado, que vocês já devem ter observado alguma vez na casa de vocês, tá? E temos a decomposição de um animal morto aí, olha, já está se decompondo, a matéria dele está sendo consumida pelos decompositores. Olha só, vem aqui comigo agora. O papel dos decompositores é muito importante porque eles auxiliam também nessa retirada de resíduos do meio ambiente. Mas outros animais ajudam ainda os decompositores. São chamados detritívoros. Esses animais, eles se alimentam de carne já em decomposição de outros seres vivos, como os abutres, os urubus, as hienas. Então, tudo faz parte de um ciclo. É uma cadeia, tá? Cada animal tem sua participação, cada ser vivo tem sua participação nessa cadeia, tá bom? Vamos continuando aí. Agora chegou uma atividade, atividade número 1 da aula de hoje. Observe essa imagem aí. Como são chamados os seres vivos dessa imagem? Eu acabei de dar uma dica aqui na aula, hein? Como nós chamamos esses animais? Esses seres vivos, perdão. Chamamos de decompositores. Mais uma questão chegando aí. E quem faz parte desse grupo de decompositores? Dei 2 exemplos agora há pouco. Quem são? Isso, os fungos e as bactérias. E qual desses dois você observa na imagem? São fungos ou são bactérias? Esse exemplo aí. Muito bem, acertou quem respondeu os fungos. Mais uma questão. Agora é com você, hein? Explique para mim, bem resumido, o que você entendeu. O que é fotossíntese? Então, pense aí um pouquinho. De uma forma bem direta, bem resumida, a fotossíntese é um processo realizado pelas plantas para a produção de energia necessária para a sua sobrevivência. Tudo bem?
Agora, olha só aqui para mim, nós já falamos da alimentação dos animais de uma forma geral, das algas e plantas, dos fungos e bactérias e chegou a hora da gente falar sobre a alimentação humana, tá bem? Acompanhe aí comigo. Vamos falar agora sobre os alimentos e nutrientes, principalmente sobre a alimentação humana. Para se manter vivo, crescer com saúde e ter energia, o corpo humano precisa de nutrientes. Mas o que são esses nutrientes? Nutrientes são substâncias presentes nos alimentos que são aproveitadas pelo organismo. São essenciais para o seu funcionamento, necessários para o seu crescimento e manutenção de suas estruturas. Vamos conhecer aí quais são esses nutrientes. Temos um grupo bem conhecido aqui, são o grupo dos carboidratos, das proteínas, lipídios, minerais e vitaminas. E agora, na próxima imagem, a gente vai exemplificar, a gente vai explicar um pouco mais o que cada grupo desse de nutriente ele faz na alimentação humana, que benefícios ele traz para o nosso corpo. Vamos conhecer aí. Os lipídios fornecem energia, são importantes na manutenção da temperatura corporal e formação de novas células. Exemplo de fonte de lipídios, o azeite, o óleo de soja e o abacate, como você acompanha aí na primeira imagem. Em seguida, outros nutrientes são as vitaminas e minerais. As hortaliças e as frutas contêm grandes quantidades de vitaminas e minerais, importantes para o bom funcionamento do organismo e prevenção de doenças. Contém fibras que auxiliam no bom funcionamento do intestino. Então, olha aí, muito importante consumir as vitaminas e minerais, tá, criançada? Em seguida, as proteínas fornecem o material necessário para o crescimento do corpo e a formação de novas células. Podem ser encontradas em alimentos como feijão, carne, peixe, frango e ovos. E os carboidratos são as principais fontes de energia para o nosso dia a dia. Podem ser encontrados em maior quantidade em alimentos como arroz, pães, macarrão e batata. E aí nós colocamos nessa lista também a água. A água é indispensável para o funcionamento do corpo, por isso ela tem uma importante contribuição nesse bom funcionamento. Então, ela é saudável, é importante incluir no nosso dia a dia o consumo de água, tá? Então, vem aqui comigo agora. Você sabe como preparar um prato saudável? Você sabe como equilibrar, balancear os nutrientes? Não sabe? Será que o papai e a mamãe sabem aí? Será que às vezes no dia a dia a gente não acaba comendo mais uma quantidade de nutrientes do que a outra? Então, na próxima imagem que eu trouxe agora, a gente vai ver como arrumar, como compor um prato saudável, tá bem? Vamos ver? Olha aí, como fazer a composição de um prato saudável. 1/4 do prato a gente vai distribuir com os carboidratos, tá? E aí você vai preferir grãos integrais, como arroz, pães e massas integrais. Como a batata doce também, a mandioca e a mandioquinha. Evite cereais refinados, arroz branco, farinhas brancas e a batata inglesa. 1/8 do prato, a gente vai colocar a proteína vegetal. Prefira feijões, lentilha, grão de bico, castanhas, nozes, amêndoas. E evite a feijoada, que é muito carregada em ingredientes muito gordurosos, tá? Em seguida, outra parte, 1/8 do prato, com proteína animal. Prefira frango sem pele, peixes assados, cozidos, ovos e carne bovina magra. E evite carnes gordurosas, fritas, embutidos, presunto, bacon, peito de peru e carne seca, tá? Lá pro outro lado do nosso prato, metade aí do nosso prato, olha só, gente, a metade do prato deve ser de legumes e verduras, preferindo legumes e verduras in natura. Tá? E aí você vai colocar mais alimentos que a gente diz naturais, né? As saladas, os legumes cozidos. E evite colocar legumes em conserva, em salmoura, como ervilha, azeitona e palmito.
E aí, de sobremesa, você pode consumir uma fruta. Tá aí o exemplo da laranja, né? Preferindo também frutas in natura ou sucos, sem adoçar muito, tá? Não suco desses preparados de caixinha, porque eles perdem muitas das vitaminas e nutrientes, tá bom? Vamos aí seguindo o nosso assunto. Então, como fazer uma alimentação balanceada? O que quer dizer uma alimentação balanceada? É aquela que contém os nutrientes necessários e em quantidade adequada, de acordo com as necessidades de cada indivíduo. Esses alimentos chamados in natura são os obtidos diretamente da natureza, como, por exemplo, frutas, verduras, legumes e ovos. Então, esses aí são liberados, né? E alimentos minimamente processados. Eles passam por algum tipo de alteração, como moagem, limpeza, secagem, resfriamento ou congelamento. E os exemplos são grãos, farinha, carne e leite. Em seguida, os alimentos processados, eles já sofrem adição de sal, açúcar, conservantes. Os exemplos são ervilha em conserva, atum enlatado, frutas em calda, extrato de tomate e queijos. Então, aí, sinal amarelo para esses alimentos, tá? Alerta aí, porque eles já sofrem a adição de vários outros componentes. E os alimentos ultraprocessados são produzidos pela indústria, como biscoitos, refrigerantes, salsicha e sorvete. Esses alimentos passam por muitas transformações e, por isso, são pobres em nutrientes, mas recebem a adição de muitas substâncias como açúcar, sal, gordura e conservante. O seu consumo em excesso pode contribuir para a obesidade e outras doenças. Então, aí um sinal de alerta, tá, pessoal? Olha aqui para mim. Temos que ter cuidado com esses alimentos processados e os ultraprocessados. O consumo dele deve ser bem moderado, tá? Bem com cautela, não devemos exagerar, porque eles podem trazer outros malefícios, outras doenças para o nosso corpo, tá bom? Vamos agora acompanhar mais uma parte da nossa aula. Então, quais são os hábitos para cuidar da saúde e da alimentação? Dê preferência a alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, legumes, ovo, carnes, etc. Quanto mais variados, melhor. O seu prato, quanto mais colorido, vai ter mais nutrientes, mais vitaminas. Faça suas refeições em horários semelhantes todos os dias. Coma devagar e mastigue bem os alimentos. Cuide da higiene. Lave as mãos antes de todas as refeições. Guarde os alimentos adequadamente e mantenha a cozinha limpa. Evite o consumo de alimentos ultraprocessados, como biscoitos recheados, sorvete e refrigerantes. Beba bastante água. O ideal é de 6 a 8 copos por dia. Consumir água é fundamental para o bom funcionamento do corpo. Bom, tem alguns hábitos alimentares que nos trazem problemas, são os distúrbios alimentares. Os mais conhecidos são a anorexia, que a pessoa não consegue se alimentar, bulimia, a pessoa se alimenta, mas se sente culpada e provoca vômitos ou diarreia, e o sobrepeso e obesidade. Podem ser causados por uma combinação de fatores, como ingestão excessiva de alimentos, consumo de alimentos ultraprocessados e falta de atividade física. Então, vocês estão vendo na imagem, a pessoa na primeira imagem está aparentemente magra, mas ela não se percebe assim, ela acha que está obesa, então ela não se alimenta, é o caso da anorexia. Em seguida, a segunda imagem é um exemplo de bulimia. A pessoa come, né, e depois se sente culpada e provoca vômitos ou diarreia. E na terceira imagem é o consumo excessivo de alimentos, que pode trazer o sobrepeso e a obesidade. Agora, eu quero agradecer a participação da professora Michele. Olha aqui para mim, vem cá comigo. A professora Michele é professora de Educação Física e ela veio participar da nossa aula dizendo o quanto é importante para a nossa saúde combinar uma alimentação adequada com a prática de exercícios físicos. Vamos assistir aí o comentário, a contribuição da professora Michele, tá bom? Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. O meu nome é Michele e eu sou professora de Educação Física da Rede Municipal de Ensino. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre os benefícios da atividade física na fase da infância e da adolescência. Bem, são inúmeros os benefícios que a atividade física pode proporcionar. Se você é uma criança ou um adolescente que pratica atividade física, você provavelmente vai levar esse hábito para a sua vida adulta.
A atividade física, ela vai promover um crescimento e um desenvolvimento mais saudável. Vai aumentar a sua força, vai aumentar a sua resistência, vai ajudar a construir ossos, articulações e músculos mais fortes e saudáveis. Além disso, vai ajudar você a controlar o seu peso, reduzir a ansiedade, reduzir o estresse, aumentar a autoestima, melhorar o seu humor, né? Vai promover bem-estar, vai melhorar a sua imunidade, que o que é imunidade? É a sua resistência a doenças. E além disso, ainda vai melhorar o seu desempenho nos estudos. E também vai prevenir o desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas, como diabetes e pressão alta. Então, para vocês verem, são inúmeros os benefícios que a atividade física pode proporcionar. Então, o que é que você está esperando para começar a se mexer? Vamos lá? Você só tem a ganhar. Beijos e até a próxima. Muito obrigada, professora Michele. A gente já vai começar a se exercitar, né, criançada? Então, vamos agora fazer uma atividade para complementar o assunto da nossa aula. Vamos aí, atividade 2. Observe as imagens ao lado e responda. Qual das refeições pode ser considerada a mais saudável? Por quê? Nós temos a refeição A, a refeição B e a refeição C. Qual parece ser a mais saudável e por quê? A mais saudável é a refeição C. Por quê? Porque ela contém a maior quantidade de alimentos in natura e minimamente processados. Esses alimentos são ricos em nutrientes. Mais uma questão. Quais refeições apresentam alimentos ultraprocessados aí nas imagens? Por que não é bom consumir esse tipo de alimento? Vamos ver. Os ultraprocessados são as refeições A e B. Esses alimentos são pobres em nutrientes, possuem muito açúcar, gordura e outras substâncias que podem fazer mal para a saúde se consumidas em excesso. Mais uma questão. Que nutrientes estão presentes em grande quantidade nos alimentos a seguir? Por que eles são importantes para o nosso corpo? Vamos lá? Nos ovos, feijão e carne, quais são os nutrientes? Proteínas, que permitem o crescimento do corpo e a formação de novas células. E na macaxeira, pão e batata, quais são os nutrientes? São os carboidratos, que fornecem energia. No azeite, manteiga, óleo de milho, quais são? São os lipídios, também conhecidos como gorduras, que fornecem energia e atuam na manutenção da temperatura e na formação das células. E na laranja, tomate e couve, quais são os nutrientes? Vitaminas e minerais, permitem o bom funcionamento do corpo e previnem doenças. Bom, pessoal, na nossa revisão, a gente comentou hoje na nossa aula sobre os alimentos dos animais, alimentação dos animais, a importância da alimentação de fungos e bactérias, das plantas, sobre os alimentos e nutrientes, falamos de alimentação balanceada, hábitos alimentares saudáveis, prevenção aos distúrbios alimentares e muito mais. Quais foram as referências da nossa aula? 2 livros, né? 2 livros didáticos, o Buriti Mais Ciências e do Acapalô. Então, gente, até a próxima aula, continue estudando em casa e olha aqui para mim. Pegue o seu livro didático e tente acompanhar o assunto da aula de hoje e fazer os exercícios, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo a todos. Tchau!